Olá, amores, para quem não me conhece, eu acho bem difícil. Ai, a famosa, eu sou a Aline. Vou gravar um vídeo hoje, que faz um tempo que eu falo pra vocês que vou gravar, e não gravo porque eu faço uso da procrastinação, infelizmente. Mas hoje, eu vou começar hoje, né? Então é isso. Vou falar sobre ansiedade. Vou falar da minha experiência, que não é igual a todo mundo não, tá, minha gente? Vamos lá. O ano era 2019, minha vida estava bem, eu estava trabalhando muito. E do nada, eu acordei com uma fraqueza. É como se fosse uma preguiça bem forte. Eu já, de vez em quando, dava lugar à preguiça, mas aquela era diferente. E aí eu fiz o quê? Fui descansar um pouco, porque eu tinha muito sono, dormi, acordei, não passou. E aquilo aconteceu durante o dia todo. Na época eu fazia exercício físico, tinha uma alimentação bem bonitinha, fazia Muay Thai, enfim. No segundo dia eu acordei igual. Eu tinha um pedido para entregar, grande, e eu não conseguia ficar de pé ou movimentar. Eu não conseguia fazer um movimento por mais de 20 minutos, 30. Não ia, simplesmente não ia. Eu começava a suar, eu começava a tremer e eu não conseguia fazer mais nada. No primeiro dia foi assim, no segundo aconteceu de novo e eu fiquei preocupada. Gente, eu juro a vocês que eu pensei que era uma doença que eu não sabia que tinha, que tava tudo bem de saúde. Mas eu achei assim, ó, tô doente e vou morrer agora, só pode ser. E aí no terceiro dia, não, no segundo dia, no final do dia, né, eu falei pro meu cunhado que me ajudou, se eu não melhorar, eu preciso ir no médico. Liguei pro posto de saúde e expliquei a situação e eles falaram pra eu dar uma passadinha lá rapidinho. E aí eu fui. Meu cunhado foi porque eu não conseguia andar, eu não tinha condição, gente. E aí quando eu expliquei pro rapaz, ele disse que era um quadro, que era depressão. Gente, quando ele disse depressão, vocês não têm noção do que eu tava tremendo. Eu só tremia mais e aí com a vontade de chorar, porque na minha cabeça foi assim um turbilhão de coisa. Como depressão? Como? Tá tudo bem, eu tô bem. Meu Deus, eu tô na igreja, tá tudo ok, tô trabalhando. O que tá acontecendo? E aí eu entrei em desespero e ele pediu pra eu ir naquele dia, no mesmo dia, na policlínica, me deu um encaminhamento. E na minha ignorância, eu fiquei pensando assim, ó, se eu for na policlínica, eles vão me dar um remédio pra me deixar lesada. E se eu não voltar ao normal? E aí, não vou. Gente, e eu não fui naquele dia, na policlínica, mas no mesmo dia, eu procurei um psiquiatra. Liguei, marquei a consulta pro dia seguinte, às 8 da manhã. Expliquei, né, que eu não tava bem, eu não conseguia ficar em pé. E aí quando eu cheguei lá, o doutor maravilhoso, ele explicou que era ansiedade. E ele perguntou se eu não tinha percebido algumas coisas diferentes. E eu disse que... Aí parei pra pensar, porque eu tava ligada no 220 sempre, então eu fazia o exercício, acordava cedo, fazia academia, seguia a minha rotina. E aí eu falei pra ele que sim, eu não tava, tipo, eu ia dormir, eu sentia sono e ia dormir, só que eu não dormia pra descansar, tipo, eu não dormia pra sonhar. E nem ficava acordada. Enquanto eu dormia, a minha cabeça tava rodando, tava no 220. E quando eu acordava cansada. Parece que eu acordava com a cabeça pesada. E também teve outras situações eu ir de onde eu morava pro centro da cidade, né, que era em Brusque na época, e uma pessoa sentada na cadeira ao lado, do meu lado. E eu não conseguia respirar porque na minha cabeça ela estava sugando o oxigênio todo e não dava pra nós dois respirar. Então ela tava conseguindo respirar e eu não. E aí teve outra situação também em um banco, eu fui fazer um pagamento e tinha gente já quando eu cheguei. Só que aí eu fui pra um lugar onde os bancos estavam mais vazios, né? E daí foi passando o tempo e foi chegando mais gente. Sentou uma mulher do meu lado, eu levantei e fui mais pra lá. Só que foi chegando mais gente, e outra pessoa sentou do meu lado e eu não tinha pra onde ir. E eu comecei a ficar sem ar. E no que eu ficava sem ar, eu comecei a ficar tonta. Aí eu peguei e saí do banco pra não morrer na minha cabeça, entendeu? E aí o médico explicou que eram crises de ansiedade e que ele ia passar o medicamento. E aí ele passou o medicamento e não deu certo. Não deu certo na primeira semana, não deu certo na segunda semana. Na terceira, que tinha que fazer uma mudança, aí foi que piorou. Pra mim não deu certo. Deu certo pra um monte de gente. Em mim, o remédio só dava sono e nem era um sedativo. Eu só dormia, gente, então não dava, né? Aí eu expliquei pra ele. E aí as crises eu tava tendo com mais frequência. Tipo, eu não conseguia ficar em um lugar que tinha muita gente, em um lugar fechado. Na época eu não conseguia mais ficar dentro da igreja, a igreja que eu ia era pequena. Aí eu não conseguia, tipo, eu tinha que estar do lado da janela, eu tinha que abrir a janela. Se eu tivesse em outro lugar fora a janela, tem que ser ou atrás, ou nas pontas, ou ficar em pé na porta, porque
não tinha ar suficiente, não tinha oxigênio suficiente para todo mundo respirar. E eu ficava com falta de ar. Então, ele foi e passou o remédio para eu me acalmar quando eu estivesse com crise. E medo, tipo assim, do nada eu tinha um medo. Entende? Tipo, não fazia sentido nenhum. E aí eu fui e contei para as pessoas mais próximas a mim. Porque eu escutei, aí daí eu escutei muito que, nossa, mas tu é tão alegre. Como é que tu tá com isso? Mas tu é da igreja, como é que tu tá com isso? Isso é falta de Deus. Olha, tá faltando oração. Falta de fé. Ou, como? Se tu vive rindo, tu conversa com todo mundo, como é que vai ter isso? Então, e eu dizia, gente, não sei, que tipo, pra quem me conhece há muito tempo, eu sempre fui mais, isso aqui é assim, entendeu? Então, eu dizia, gente, eu não sei, eu só tenho, eu nem sabia aí, ó, falta de Deus. Como assim, gente? Me ajuda aqui. Teve gente que disse que era demônio. Tipo, hoje eu falo, numa boa. Mas na época, você não tem noção da dor que é você ouvir isso. Aí teve a questão do remédio. Remédio? Mas tu não pode tomar isso, nem compra isso, porque tu vai viciar. Tu é doida? Quando eu falava o nome do remédio, tu vai viciar, Aline, tu não vai sair disso. Isso foi me machucando, porque de fato eu não queria tomar remédio. Mas a gente não quer tomar remédio pra nada, entende? E aí a pessoa falando isso, as pessoas falando isso, Deus trouxe ao meu coração o entendimento de que quando eu estava em uma crise, a pessoa que estava falando para eu não tomar o remédio não conseguia me acalmar. Ela não tinha um meio de me acalmar, ela não tinha palavras que conseguissem me acalmar. Era o remédio, que eu tomava o remédio, gente, e assim, ó, no máximo 15 minutos, passava aquilo. Passava aquela vontade de chorar, porque eu tinha uma vontade de chorar, que eu só queria chorar, só chorar, entende? Então, Deus trouxe esse entendimento ao meu coração e eu descansei. Ainda falei pro meu cunhado, né, que me ajudou muito. Olha, eu tomo remédio, porque quando eu não tomo remédio, eu entro em crise. E com o remédio tá tudo bem. Quando a segunda meditação começou a fazer efeito, eu conseguia dormir. Tipo, eu ia dormir e eu conseguia descansar. Nossa, aquilo foi fantástico. E passou o tempo, né? E eu voltei, fui fazendo o acompanhamento com o médico, que é muito importante, tá? E aí ele falou, olha, você não para de tomar a medicação. Aí vamos fazer o tratamento por 6 meses e a gente vai vendo como que você vai estar. Procure uma ajuda psicológica que vai ser bom pra você, pra conversar. Acontece, é assim mesmo. Ele até explicou pra mim que tem pessoas que não, quando estão bem, não estão passando por crises, elas colocam o remédio na bolsa pra ter a segurança. Então, quando tá perto de ter uma crise, a pessoa lembra que o remédio tá na bolsa e aquilo ali alivia a alma dela, entendeu? Porque eu sempre falo assim, doutor, eu não quero ficar dependente disso aqui. Ele diz, não, você não vai ficar dependente. A gente tá fazendo um acompanhamento. Gente, mas o mais importante procure sim um profissional. Se você não se encaixar com o primeiro, você procura o segundo, você procura o terceiro, até se encaixar. E aí, não pare o tratamento, porque a gata aqui, quando tava com 4 meses, eu tava 100%. Eu estava perfeita. E aí eu parei o tratamento. Mas não era pra parar. Porque quando foi depois, vamos pra segunda parte.